Você não sabe o quanto eu caminhei. Bom dia, queridos da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida sempre para frente. Eu sou a Yara Cunha, eu falo sobre o Enneagrama, falo sobre as novas constelações e o que esta combinação de dois caminhos sagrados pode fazer pela sua vida. Ó, saiu aqui o negócio aqui, eu tô falando e a gente continua falando aqui, desmontando o microfone, tá tudo bem, tá tudo certo. Hoje eu vou falar de um assunto, muita gente tem me perguntado nas redes sociais sobre este tema e sobre constelar, né? Eu vou abrir minha agenda de constelações a partir de abril, quando eu vou estar atendendo aqui num espaço no Brooklyn, aqui em São Paulo. Então, fiquem atentos aí à rede social, que eu vou fazer aqui as constelações em São Paulo, especificamente, no Brooklyn. E, quero falar também que agora, sexta, sábado e domingo, tem o workshop de Enneagrama inicial em São Paulo. Vai ser a única edição que eu vou fazer de Enneagrama inicial em São Paulo, tá? Então, se você quiser informação, tem no meu canal do Facebook o evento, ou você pode mandar mensagem para 11 99122 5140, se você quiser informações do workshop inicial de Enneagrama que vai acontecer neste final de semana, sexta, sábado e domingo, o dia todo. É um workshop muito completo, que fala do Enneagrama de maneira profunda, é um instrumento, é um caminho psicoespiritual, que vai tratar você terapeuticamente e te levando até um caminho de desenvolvimento espiritual também. Então, quem quiser informação, 11 99122 5140, e no final aqui do programa hoje vai ter uma surpresa em relação a esse workshop. Bom dia para todo mundo que está aí na live, que está chegando aí na live. Hoje o tema são as forças sistêmicas. Hoje o tema nós vamos falar das forças do amor de Bert Hellinger. E por que a gente vai falar das forças do amor, né? Eu tinha um professor que a gente falava assim, de novo, professor, você vai falar desse assunto? Ele falava assim, vocês estão fazendo? Vocês estão botando em prática? Não, né? Então, a gente vai falar até entrar na prática. E o que são as forças do amor? O que é, em primeiro lugar, viver uma vida sistêmica? É adotar algumas forças que antigamente Bert Hellinger chamava de leis. E por que ele mudou o nome? E por que ele agora não chama mais de leis? Porque lei implica em julgamento. E nas novas constelações e nas constelações, em nenhum caminho de desenvolvimento a gente pode ter julgamento. Nós somos seres humanos. A gente está aqui nessa terra para aprender e qualquer caminho de desenvolvimento ele tem que acolher e não julgar. Né? Julgar, a gente já faz isso todos os dias, a gente já critica pra caramba. Então, quando a gente escolhe um determinado caminho de desenvolvimento, a gente precisa de acolhimento, de amorosidade. E o Bert Hellinger, pensando nisso, lá no começo das constelações, ele colocou, né, as forças, as leis do amor. E lei, pessoal, implica em estar certo ou estar errado, implica em estar dentro da lei ou fora da lei. E não existe, não pode existir esse tipo de julgamento em algum tipo de processo de autoconhecimento profundo. E aí as leis do amor viraram as forças do amor. É importante dizer para você que quando a gente adota uma vida sistêmica, eu vou falar dessas forças, se não der tempo de falar hoje, como sempre, eu dou a continuidade quarta-feira que vem e a live fica gravada aqui, eu coloco lá no YouTube, coloco no Instagram, para quem quiser assistir. A gente muda nossa forma de pensar, a gente muda e deixa de fazer algumas coisas que não são legais. E o que é importante? A gente desbloqueia um montão de energias vitais, tá? Então, nós falamos hoje de 4 forças do amor. E isso é uma coisa que a gente adota para a nossa vida. Isso não muda. A gente acaba levando isso para a nossa vida de uma forma tão tranquila, como foi o meu processo, como eu vejo o processo de outras pessoas,
que isso é um processo, não é assim, dormi, acordei, nossa, levo uma vida sistêmica e é fácil para mim. É um processo. E eu sempre digo para vocês o seguinte, tem que ser um processo. Quando você opta por se desenvolver de forma profunda e fazer uma cura sistêmica, quando você vem a essa vida, a essa jornada, e você opta por ser um buscador e que vai se desenvolver, tem que ser um processo consciente. Você está consciente do seu papel e daquilo que você busca na sua vida, que é desenvolvimento, tua cura e a cura do teu sistema ancestral familiar. Tem que ser algo que é voluntário, ou seja, é porque você quer. Não é porque outra pessoa quer ou porque outras pessoas estão pedindo. É consciente, tá? Ele é voluntário. A gente precisa entender que isso é importante para nós e tem um esforço, tá? Tem um esforço, é consciente e é voluntário. Por quê? Porque, gente, se eu estou me esforçando para me desenvolver, eu tenho, em primeira instância, que olhar para os meus comportamentos. E não dá mais para eu fazer determinadas coisas que eu fazia antes. Né? A gente sair do ego e entrar na essência demanda mudar comportamento. Muitas vezes demanda falar menos, chamar menos atenção. Muitas vezes demanda, em outros perfis, se posicionar mais. Depende, mas demanda mudança comportamental. Eu conheço e atendo muitas pessoas que falam, olá pessoal da rádio, tudo bem? Agora que eu vi que tem live, desculpa, beijo para todos aí, sejam todos bem-vindos, viu? Obrigada. Não dá, tem gente que fala, eu vou tomar ayahuasca, eu vou pro caminho espiritual, eu vou, tá, mas mudou o comportamento? Não, não mudou. Então, ok, gente, mas assim, não dá para bypassar, não dá para pular a etapa, né? E aí a gente vai falar aqui das forças do amor, do Bert Hellinger. De verdade, é extremamente importante. Isso transforma a tua vida. Eu não tenho dúvida, transformou a minha e transforma a vida das pessoas que eu atendo e das pessoas que eu acompanho. A primeira força do amor, que agora não são mais 3, são 4, a gente fala da força do assentimento, a força de assentir com 2 S's, que é, literalmente, parar de brigar com a vida, parar de reclamar de tudo que acontece na sua vida, olhar para trás, olhar para o teu passado, e alguns perfis têm uma especial ligação com o passado e não conseguem se desvincular do passado, é olhar para o teu passado, essencialmente, principalmente, para o teu pai e para a tua mãe e dizer, sim, tudo foi perfeito como foi, aceitar o teu pai e a tua mãe como eles são, que significa tomar o pai e a mãe. Eu tenho vários vídeos lá no YouTube, eu tenho meditação para você tomar o pai e a mãe. Se você tem questões com teu pai e a tua mãe, não adianta, gente. Você nega a própria vida, porque eles te deram a vida. Se você tem... Pedro, tô com calor aqui, porque hoje eu tô com energia. Se você tem questões ainda, se você ainda critica teu pai e a tua mãe, se você ainda acha que tua mãe tá errada, que teu pai tá errado, se você acha que o que eles te deram não foi o suficiente, tem alguma coisa errada e você ainda não aceita a sua própria vida. Tem gente que fala... Isso é muito profundo o que eu tô falando, pessoal. Tem gente que fala assim, não, eu não tenho problema nenhum com meu pai e com a minha mãe. Imagina, tá tudo certo. Põe para constelar. E aí você vai ver muitas vezes um filho que fica acima do pai e da mãe, que sai do lugar dele, uma filha que quer mandar na mãe, que quer mandar no pai, que está fora do seu lugar no sistema, um filho que não entende que ele é pequeno diante do pai e da mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe deram a vida para ele. Então qualquer processo começa com o tomar o pai e mãe. E você vai ver o quanto a tua vida muda. Tem gente que fala assim, eu não tenho força de realização, eu planejo, tenho 1000 ideias, me acho uma pessoa criativa, mas eu não consigo realizar. Parece que a coisa não sai, Yara, não consigo botar. Vai olhar para a tua relação com o pai. O pai é aquele que te convida para sair do ninho, que fala, vem meu filho, minha filha, vai para a vida.
E aí, essa relação com o pai dá para qualquer pessoa, né? Quando você toma o seu pai, não importa, gente. Seu pai, ontem eu estava atendendo uma pessoa que estava ali, tem 1000 feridas, o pai era alcoólatra, a mãe era alcoólatra. Esta é a sua jornada. Não dá mais para a gente olhar e falar, minha mãe não me deu isso, meu pai não me deu isso, foi perfeito da forma como foi. E olha que eu estou falando só da força do assentimento. É do dia para a noite que você toma seu pai e sua mãe? É tomar no coração, é aceitá-los como eles são. E aceitá-los como eles são com amor. Não dá para dizer, é assim, né? Dizem ainda que fui eu que escolhi meu pai e minha mãe quando antes de chegar aqui. Isso não é tomar pai e mãe, né? Isso é dizer, é isso aí que temos para hoje e tá tudo certo. Isso não é tomar pai e mãe, tá? E chega um momento, gente, que a gente, depois de processos, depois de participar de treinamento, depois que você vai e começa a entender a força que você toma em relação à vida, depois que você aceita seu pai e a sua mãe, que você para de criticar o seu pai e a sua mãe, que você entende com o mínimo de compaixão, que eles têm defeitos e que eles também têm a jornada deles, você vê o quanto a sua vida muda. Em força de realização, de pé no chão, de senso de realidade, de concretizar, de fazer acontecer, a tua energia, ela se desbloqueia no fazer acontecer. É impressionante, isso está ligado ao pai. E a força da mãe, muita gente fala assim, Yara, eu não tenho agenda vazia, eu faço, mas eu não consigo sucesso, eu não consigo ser promovida, eu não consigo ter dinheiro, sempre estou devendo no banco, parece que eu trabalho e o sucesso não vem. E aí, olha para a mãe. Bert Hellinger já diz, o sucesso tem a cara da mãe. E eu vou repetir essa história aqui o quanto for, porque em todos os meus workshops, você começa a falar de pai e mãe, começa o povo a cair, a chorar e a sentir culpa. A culpa é da criança. Quando a gente é adulto, a gente toma responsabilidade pelos nossos atos. Qualquer sensação de culpa, ela vem do seu ego infantil. No adulto, todas as nossas emoções estão a serviço do amor. Né? Então, que esse programa e que tudo que eu estou falando aqui para vocês possa conectar todos vocês com o amor, com a compaixão e com a reconciliação. Somos todos seres em desenvolvimento aqui. E muitas vezes, eu reclamava muito da minha mãe. Eu passei por um processo. E aí eu entendi que o meu pai e a minha mãe me deram o que foi possível para eles darem. Mas para mim não era o suficiente. Eu queria mais. Não é que não deu. Mas para mim não era o suficiente. Então, a força do assentimento, ela muda tudo. Ela muda muita coisa, né? Quando a gente aceita ser somente a filha, quando a gente deixa, por exemplo, como filha, de estar casada com o pai, querendo excluir a mãe o tempo todo, e vice-versa. E aí, a gente assume a nossa responsabilidade também sobre o nosso sistema familiar, né? Para a gente poder buscar um desenvolvimento e não ficar fazendo... né, repetindo todas as questões do passado. Então, é importante dizer para vocês que a força do assentimento, na minha opinião, e de tudo que eu já fiz na vida, eu trabalho com pessoas há mais de 20 anos, começa com o tomar pai e mãe, tá? E a olhar para trás, olhar para o passado, olhar para a tua vida e até para as coisas que acontecem hoje e dizer sim, tá tudo certo. Deu errado, tô com a conta estourada no banco, ok, por que eu tô passando por isso? O que a vida quer me mostrar com isso? E é legal, sabe, pessoal, porque dá uma liberdade, assim, de não ficar o tempo todo reclamando, o tempo todo falando, o tempo todo... dá uma liberdade de entender que a vida é como é. E a gente para o tempo todo de ficar um reclamão, né, que não leva a nada. Quando a gente fala da lei do assentimento, importante dizer que são 4 leis, né? Essa é a primeira. E quando a gente assente, a gente aceita a vida como ela é, e principalmente o pai e a mãe, a gente preenche as outras 3 leis por tabela. Então, quando eu entro na força do assentimento, as outras 3 leis também são preenchidas, tá? Não esquece.
Se você quiser saber como é que toma pai e mãe, tem um montão de vídeo meu no YouTube e nas redes sociais falando sobre isso. Isto muda a sua vida, como mudou a minha e como mudou a vida de um montão de gente. Gente, não dá para começar um trabalho profundo sem olhar para pai e para mãe. Do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista de padrões que você está repetindo, do ponto de vista de questões que você tem com seu pai e a sua mãe e que você, por algum motivo, excluiu ou o seu pai ou a sua mãe do seu coração. Isso não significa, Yara, eu excluí meu pai e minha mãe, não falo mais com eles. Não, você pode falar com eles. E ainda assim, eles estarem excluídos do teu sistema por você, sem que você perceba. E aí, a gente fala da lei do pertencimento. A lei do pertencimento mudou também de Bert Hellinger com o passar do tempo. Antes, só os bons pertenciam ao nosso sistema. E todo mundo quer pertencer. E lá atrás, né, no nosso antepassado, na nossa ancestralidade, houve questões, houve guerras, houve dificuldades, houve crueldade, houve quem foi a vítima e quem foi o perpetrador. Eu até vou soltar um texto agora falando do feminino e eu escrevi um texto bem profundo sobre isso, vou divulgar nas redes sociais. E aí, né, a gente começa a entender que lá no passado houve muita dificuldade. E lá no passado aconteceram exclusões. Então, sei lá, o teu tataravô, que não era uma pessoa legal, foi excluído pelos filhos, pela tataravó, e isso vai deixando buracos, né? Vai deixando lugares ali de pessoas que fazem parte do teu sistema e que foram excluídas. E Bert Hellinger mudou. Por quê? Porque se eu considero que quem pertence ao meu sistema são só os bons, de novo, tem uma questão aí de julgamento de valor. E quando a gente fala de constelação, não pode ter. Quando a gente fala de um processo de desenvolvimento, não dá para ter julgamento de valor. É impossível. Então, todos pertencem. Por quê? Porque todos nós estamos a serviço de algo maior. Todos nós, pessoas, né, algoz ou vítima, não existe, né? A vítima, a partir do momento em que ela aponta o dedo para alguém e ela culpa alguém, ela deixa de ser vítima e vira algoz. Então, na verdade, não dá para ninguém dizer, na minha ancestralidade só tinha vítima. Mentira, tá? Não é verdade. A gente vai ter sempre as duas coisas. E a vítima e o algoz, eles estão sempre trabalhando para um equilíbrio sistêmico, tá? Eles estão sempre trabalhando para nos trazer mais desenvolvimento e para nos trazer mais vida. Hoje, a gente fala de reconciliação. Então, é importante, e tem vários exercícios que a gente faz no workshop, que são exercícios para você reincluir qualquer pessoa de gerações passadas, e não importa que geração foi, reincluir as pessoas que pertencem ao teu sistema. Porque todo mundo tem um lugar no tempo e no espaço. Por isso se chama constelação. Né? A constelação hoje ela é um exercício fenomenológico. Nós vamos trabalhar do ponto de vista espiritual para a reinclusão de todas essas pessoas do passado. E essas pessoas só querem pertencer. No momento em que a gente começa a se colocar no nosso lugar e a incluir essas pessoas da nossa ancestralidade, nosso sistema começa a entrar no lugar. E você vai para o seu lugar de fato. Pode ser que você viva hoje num lugar, ocupando o lugar de alguém, com comportamentos de alguém, e você não está nem vivendo a tua vida, tá? Por isso esta reorganização chamada constelação é importante. Bom, a gente tem assentimento, né? Tem o pertencimento, a gente vai olhar lá para campos de excluídos que nos influenciam, campos mórficos, e vai reincluir pessoas que estavam excluídas. Isso traz problemas para o nosso sistema e traz problemas para as nossas gerações futuras. Elas começam a imitar padrões, tá? Dessas pessoas excluídas. Isso é um problema também. E aí, a gente vai falar também da hierarquia. A hierarquia significa que quem veio antes de mim é maior do que eu. No momento em que eu saio do meu lugar e quero ser, por exemplo, pai do meu pai, ou mãe da minha mãe, ou mãe do meu pai, eu estou fora do meu lugar. Eu posso estar, inclusive, no lugar do meu avô, vivendo a vida de uma outra pessoa. E aí, gente, não funciona também, tá? Eu vou continuar esse programa, já tenho só 4 minutos. Nossa Senhora, passa muito rápido, gente.
E vou continuar a semana que vem falando do equilíbrio do dar e do receber, que é muito importante na sua vida. E é impressionante como a gente olha e fala, o que você está fazendo em relação ao equilíbrio do dar e do receber? De tudo que você recebe do universo, o que você está dando? Nada. O que você está fazendo em relação a tomar o teu pai e a tua mãe para a tua vida melhorar? Nada. Assim, né? De novo, você quer ter uma vida, um desenvolvimento terapêutico, espiritual, psicoespiritual? Gente, precisa mudar, precisa parar de ficar na criança criticando seu pai, a sua mãe o tempo todo. Não importa, seu pai pode ter sido alcoólatra, sua mãe te, sei lá, rejeitou. Tudo isso está a favor da vida. Eu vou fazer a continuação desse programa semana que vem, só me restam 3 minutos. E eu quero dizer o seguinte, né? A gente vai ter o workshop de Enneagrama nessa sexta, sábado e domingo. E para quem mandar a mensagem para o WhatsApp 11 99122 5140, eu vou fazer um sorteio agora à tarde de uma vaga, cortesia para alguém, né? Para os ouvintes aqui da rádio participarem. Você precisa estar livre sexta, sábado e domingo. São 3 dias comigo, tá? Aprendendo sobre o Enneagrama completo. Mas não adianta você se inscrever se você não tiver livre os 3 dias aqui em São Paulo, tá? Vai ser no bairro da Vila Mariana. Então, manda mensagem se você quer participar do sorteio. Avisa teus amigos que querem participar do meu workshop, mas que eventualmente não tem condições, tá? Todo mundo pode participar. Se for alguém que já está inscrito e ganhar o sorteio, a gente devolve o dinheiro, não tem problema. Vão ser 3 dias de workshop comigo, aprendendo sobre o Enneagrama. Para participar dos módulos avançados, é preciso fazer o workshop inicial. Manda mensagem no WhatsApp para 11 99122 5140, tá? 11 99122 5140. Deixa eu ver se é esse número mesmo. Se eu não estou dando aqui número errado, gente. Pelo amor de Deus. Será que eu estou dando número errado? Não, é esse mesmo. E aí a gente vai fazer esse sorteio, tá bom? Mandem mensagem e vocês podem participar. É o único workshop que eu vou fazer aqui em São Paulo, por conta da minha agenda. Não vai ter mais o workshop comigo aqui em São Paulo inicial. Até porque eu estou fazendo muito workshop avançado, né, que é o Enneagrama e as constelações. Que é um caminho de desenvolvimento profundo, que é alguma coisa que realmente muda a tua vida, mudou a minha, mudou a de um monte de gente e eu espero também que mude a tua, tá? Já começou a chegar mensagem aqui, eu já vou deixar no silencioso. Bom, a semana que vem eu vou continuar falando das forças do amor do Bert Hellinger. Por quê? Porque se você entra nas forças do amor, gente, ouve uma coisa, você não precisa nem constelar. Agora, precisa fazer com que essas forças do amor entrem na tua vida. Então, por quê? Outra coisa também, quando a gente adota essas 4 forças do amor, desse cara sensacional chamado Bert Hellinger, a gente tem coisas que não dá mais para fazer. A tua vida muda. Tem coisas erradas, coisas que não são legais, coisas negativas, que você começa a dizer, putz, realmente não dá. Né? Não dá mais para eu fazer isso. Isso significa levar uma vida sistêmica. Eu vou continuar isso a semana que vem, tá? Não esquece, tem workshop comigo agora sexta, sábado e domingo na Vila Mariana, 3 dias comigo de muita transformação. Você atravessa uma ponte, queima a ponte e não tem volta. É sempre pra frente, tá bom? Beijo para vocês, linda semana e até quarta-feira que vem.